paz e a graça de Jesus seja com todos nós, nesse dia e nessa semana que se inicia hoje. Estamos no nosso quarto domingo e a saudade a cada dia aumenta. A vontade de estarmos juntos em nosso culto coletivo, semanal, é grande a cada dia. Mas também continua a nossa preocupação como pastor, nessa nossa conversa a cada domingo, nesse tempo de meditação que temos com os irmãos, trazer uma palavra que possa nos ajudar a fortalecer a nossa confiança no Senhor e dar as orientações necessárias que nós precisamos para diante dessa situação que estamos vivendo. Por isso, a ministração de hoje, ela traz como tema trazendo à memória o que nos dá esperança. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26. Lamentações, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Essas palavras foram ditas pelo profeta Jeremias, e é importante a gente entender o cenário no qual ele recitou, escreveu essas palavras. Jeremias foi um profeta usado por Deus durante o reinado dos últimos 5 reis do reino do sul, do povo de Deus, do reino de Judá. Jeremias viu Jerusalém ser destruída e o povo levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Nesse período ele escreveu o livro de Lamentações, que é formado por 5 poemas. Cada um dos capítulos compõe um desses poemas, onde lamenta a destruição da cidade e ressalta a razão do cativeiro do povo. No capítulo 3 está a frase na qual nós estamos baseando a nossa meditação nessa noite, falando de esperança, depois dele destacar nos capítulos anteriores a tristeza quanto ao ocorrido e o pecado do povo. Pouco tempo depois dele ter feito isso, ele teve que fugir com os remanescentes para o Egito, onde ele morreu. Então, nesse período de desolação, nesse período que o profeta Jeremias viveu tudo isso que nós acabamos de descrever aqui, vê a cidade de Jerusalém destruída, vê o povo sendo humilhado. Nesse momento ele está vivendo uma profunda dor diante de tudo isso que ocorreu. Isso trouxe ao coração de Jeremias um momento de muita lamentação, de muito choro, um momento que ele nunca tinha experimentado em toda a sua vida, no período que viveu sendo usado por Deus e levantado pelo Senhor para trazer palavras
aos reis e ao povo de Israel. Ele reconheceu nesse momento que a causa de toda aquela dor, a causa de toda aquela humilhação, a causa de todo aquele sofrimento era o pecado do povo. E também ele entendeu que aquele tratamento de Deus para com o povo de Israel ia durar um tempo muito longo, 70 anos. E para não ser tomado pela tristeza e depressão, ele no versículo 20, primeiro que nós lemos, nessa frase, quando ele diz assim: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim, e essa palavra abater é uma palavra que traz a ideia de uma profunda depressão mental. Então, para que ele não entre nesse quadro depressivo, para que ele não seja tomado por essa angústia, ele decidiu trazer à memória lembranças que produziriam esperança. E aí, na sequência do texto, a partir do versículo 22, ele vai descrever o que ele traz à memória. É muito interessante isso. Ele vivendo um quadro de dor, lamentando profundamente, chorando muito, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, e vendo as suas orações não serem respondidas naquele momento, entendendo que tudo aquilo ia ser um tempo muito longo que teriam que viver, e isso provocou nele esse quadro depressivo, de ansiedade, de angústia, provocou nele esse quadro depressivo. E ele mesmo diz que pensar nisso, pensar no que estava acontecendo, ver toda aquela situação, a alma dele se abatia. E volta a ressaltar, essa frase ela está falando algo profundamente dolorido, pesado. Por isso a ideia da palavra ser depressão mental, uma angústia na sua mente, na sua alma. Aí ele decide então trazer à memória coisas que provocasse esperança no seu coração. Aí ele vai dizer que ele lembrava ou procurava lembrar das misericórdias do Senhor, que elas são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Versículo 22, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É interessante que ele usa 2 vezes a palavra misericórdia, e a primeira vez que ele usa é uma palavra que ela traz a ideia de bondade, e a segunda traz a ideia de amor. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que ele procura lembrar da bondade do Senhor e do amor do Senhor, que são imensos. E essas ações do Senhor para com a nossa vida, ele diz que são a causa de não sermos destruídos pelas circunstâncias que vivemos. E que essas misericórdias, ou seja, a bondade e o amor de Deus, ele se renova a cada manhã nas nossas vidas. Também ele diz que, no verso 23, que ele lembra da fidelidade do Senhor, quando ele diz: grande é a fidelidade do Senhor. Mesmo que fosse no momento de tratamento de Deus, mesmo que fosse no momento que o povo iria ter que sofrer, e uma geração ia morrer no sofrimento, e uma outra ia nascer dentro de um quadro de sofrimento,
até o povo ser trazido de volta para a sua terra, mas o Senhor permaneceria fiel ao seu povo, cuidando dele, suprindo as suas necessidades. E isso provocava no coração deles, sem dúvida nenhuma, um olhar futuro de esperança, sabendo que o Senhor estava cuidando deles. E ele diz ainda no verso 24 uma outra coisa que é muito importante. Para ele foi muito importante lembrar que o Senhor era tudo o que ele possuía. Olha o que ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, vou esperar o socorro dele, esperarei nele. Uma frase tremenda. Dentro de um quadro, como eu já descrevi aqui, que ele estava vivendo, ele podia olhar para ele, para esse quadro, e dizer assim: diante de tudo isso, o Senhor é o meu bem maior, o Senhor é tudo que eu possuo. E ele, quando ele está falando isso, ele está dizendo que a alma dele, a mente dele que traz isso, essa consciência para ele. É muito interessante pensarmos nisso, porque hoje nós, como igreja, nós temos uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que ele nos ensina. E aqui, pensar assim, num quadro de luta, de dificuldade, de situação assim adversa e que traz um prejuízo muito grande para a nossa vida, lembrar daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é, lembrar da fidelidade do Senhor, lembrar de que o Senhor é tudo que nós temos, é muito importante. E quando fazemos isso, pode ter certeza, nós estamos ali sofrendo uma ação do Espírito do Senhor naquele momento, para fazer com que a gente lembre, porque isso é algo que traz esperança à nossa vida. E ele diz mais, no verso 25, que era importante lembrar que o Senhor é bom para os que esperam nele, é bom para aquela alma que o busca. Mesmo ele dizendo nos versos anteriores que a sua oração não estava sendo ouvida, ele sentia, ele entendia, e no sentido de que ele queria ver aquele quadro cessar, mudar, mas ao mesmo tempo ele sabia que não iria mudar. Por isso a oração dele não estava sendo ouvida, mas mesmo ele entendendo isso, ele lembra, para não entrar num quadro depressivo, na ideia de que o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só, o Senhor não está olhando para mim. Ele lembrava de que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que decidem confiar nele. Tremendo isso, irmãos. Olhar para Deus sem esquecer de quem Ele é tremendo. E por último, ele diz assim, que é bom, no verso 26, aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Essa é uma outra lição tremenda. Num quadro assim de luta, um quadro de adversidades qualquer, é muito comum, numa hora como essa, o nosso lamento se transformar em murmuração. O nosso sentimento de dor, de pesar, se tornar um sentimento de abandono. No momento onde vemos a manifestação e lembramos da manifestação da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se transformar no momento onde a gente acha que o Senhor nos abandonou, a gente acha que o Senhor não está mais agindo em nosso favor. É muito comum, é muito comum. Por isso que nessas horas muitas vezes a gente fala coisas que não devia falar, expressa palavras que não devia expressar. E aqui vem uma lição muito importante de Jeremias, quando ele diz que é bom aguardar em silêncio o socorro do Senhor.
5 coisas importantes e que eu queria, diante desse momento que estamos vivendo, desse quadro que estamos vivendo, eu queria pensar com os irmãos e tirar lições importantes para a nossa vida. Sem dúvida que o quadro que estamos vivendo nem se compara, né, na profundidade, né, nem na dimensão do que estava acontecendo ali com Jeremias. Mas é um quadro que provoca na nossa vida ansiedade, angústia, tristeza, né? E isso pode levar, sem dúvida nenhuma, a uma depressão. E as lições aqui apresentadas aqui nesse texto, a ação de Jeremias, que traz lições importantes para a nossa vida, nessa hora é muito importante nós observarmos e termos a mesma atitude que ele teve, trazermos à memória o que nos dá esperança, para que a pandemia e as consequências dessa quarentena não nos abata ao ponto de nos tornarmos depressivos ou murmuradores. É importante trazermos à memória o que nos dá esperança. E eu queria então aqui lembrar, né, e pensar com os irmãos no que Jeremias pensou e acrescentar algumas coisas importantes. Primeiro, é muito importante nessa hora nós lembrarmos do amor, da bondade, da fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele nos faz lembrar isso, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não podemos, diante de um quadro desse, de uma situação que estamos vivendo, como estamos, desse quadro da pandemia, esquecer do amor, da graça, da misericórdia de Deus para a nossa vida. E o momento que marcou tudo isso, e continua sendo contínuo essas ações na nossa vida, o momento que marcou foi o momento que Deus nos resgatou das trevas e nos deu nova vida. Então isso é um bom sinal para a gente poder olhar para frente e começar a ver o quadro e a situação de forma diferente. Segundo, quando ele diz que o Senhor é o nosso bem maior. E de fato, não existe nada maior na nossa vida do que o Senhor. Não existe uma outra coisa melhor do que ter o Senhor na nossa vida. Não existe uma companhia melhor para qualquer circunstância que possamos viver do que a companhia do Senhor. Não existe um cuidado melhor, um socorro melhor do que não seja o socorro do Senhor na nossa vida. O Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. Podemos perder qualquer coisa, mas não podemos perder o Senhor. Perder o Senhor de vista, perder o Senhor da comunhão, perder o Senhor nos momentos de luta, de adversidade, de tristeza. Não podemos. O Senhor é o nosso bem maior. Ele é a nossa fonte de vida, de renovo, de restauração, de ânimo. Ele é aquele que nos alegra, e nele encontramos a alegria perfeita, plena, para enfrentarmos toda e qualquer situação. O Senhor é o nosso bem maior, e a nossa alma, nossa consciência, nossa mente tem que fazer com que nos lembremos disso, porque isso nos faz olhar para a circunstância e lembrar que ela vai terminar, ela vai passar, independente do tempo que durar, vai nascer um novo dia para todos nós. Mesmo que tenhamos que chorar durante a noite, mas a alegria vai vir no amanhecer, no novo dia. É muito importante entender isso. É importante entender e lembrar que o Senhor é bom,
para aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Todo dia Ele é bom. O dia todo Ele é bom. E Ele está sempre com a mão estendida para nos ajudar, para nos assistir, para nos socorrer. Não esqueça disso. Mas é muito importante também lembrarmos quem somos. Quem somos? E pode ter certeza que o que somos hoje, Jeremias não experimentou na sua vida, mesmo como profeta. Primeiro, nós somos a igreja do Senhor, o reino de Jesus. Temos uma missão gloriosa que é livrar as pessoas do inferno. E essa pandemia e nem qualquer força do inferno vai impedir de cumprirmos essa missão. Pode ter certeza, eu já falei isso em uma ministração anterior, que as pessoas que estão sendo acometidas lá dentro dos hospitais, elas não estão sendo desassistidas pela igreja do Senhor. Essa semana eu conversando com um irmão, amigo, enfermeiro, uma das pessoas que está na linha de frente dessa batalha, ele disse para mim: Nonato, Deus tem me usado para ministrar no coração daquelas pessoas. Deus tem me usado para orar dentro daquele ambiente, juntamente com os médicos, juntamente com os enfermeiros, para pedir a graça dele, o livramento, salvação para as pessoas que estão ali dentro. Ele disse: eu sei que todos os que têm licença para visitar os hospitais, fazer o trabalho de capelania, representando a igreja para vir aqui dentro, nesse momento esse trabalho está suspenso. Mas a igreja está ativa aqui dentro, através da vida dos cristãos como eu e de tantos outros que estão aqui dentro, entendendo a realidade das pessoas que estão ali dentro, que estão vivendo ali naquele momento de vida ou morte, e aqueles que não têm o Senhor estão sendo ministrados pelos servos do Senhor. A igreja não tem sido impedida de servir e trabalhar. É muito importante lembrar quem somos. E aqui fora, nós que estamos aqui fora, podemos fazer muita coisa e levar uma palavra através das redes sociais, através do telefone, para aquelas pessoas que nesse momento estão com seus corações desesperançosos. É importante lembrar. E isso nos faz trazer esperança nesse momento. E isso, quando lembramos dessas coisas, não há lugar no coração do crente que traz essas lembranças, que entende quem ele é, a sua identidade. Não há lugar no coração dessa pessoa, do cristão, para depressão. Não é não. Quem somos? Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus, somos os seus sacerdotes, somos aqueles que temos autorização, temos liberdade para entrar no Santo dos Santos e intervir diante do Senhor com as nossas orações, colocar diante do Senhor as nossas orações, o nosso clamor. Somos os únicos que temos acesso. Por isso é importante a nós intensificarmos as nossas orações. Essa semana compartilhei com os irmãos um pedido de um amigo meu, irmão, da pessoa que Deus usou, de uma das pessoas que Deus usou para me evangelizar. Ele mora lá na cidade de Curitiba. E ele compartilhou uma luta do primo dele, pedindo a oração. Por quê? Porque nós somos os sacerdotes diante do Senhor. Somos aqueles que podemos interceder pela situação. E o quadro descrito por ele, que eu comentei, com depoimento de próprio médico lá de dentro do hospital, era um quadro tenebroso, que só a intervenção de Deus, a graça de Deus pode mudar. Quem somos? Somos os filhos do Senhor, somos o seu povo. Quem somos? Somos os mais que vencedores em Cristo Jesus. Não somos derrotados, somos vencedores. E Paulo, escrevendo, quando ele usa essa frase lá em Romanos, ele vai dizer: se existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, não existe nada que pode nos separar. Lembra que Jeremias lembrou do amor, da misericórdia, da bondade? Paulo está dizendo aqui que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo. Não é perigo, não é nada.
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. Somos os amados do Senhor, aqueles sobre os quais tem o olhar dele, o cuidado dele, e nos quais tem a ação do seu Espírito, para nessa hora confortar o nosso coração, renovar o nosso ânimo, abrir os nossos olhos para que a gente contemple o futuro à frente, a vitória que está por vir. É muito importante trazer isso à nossa mente, para que essa esperança, essa alegria, a certeza do amanhã diferente vai vir para as nossas vidas, meu irmão. Pode ter certeza, e eu te digo isso em nome de Jesus. E ainda tem mais uma coisa: quem somos? Somos os únicos que têm autoridade para agir em nome de Jesus. Essa autoridade o Senhor nos deu, para orar em nome dEle, para falar em nome dEle, para compartilhar os versículos, as palavras, numa ligação, falar com alguém que está em luta, alguém que tem um ente querido, que está acometido dessa enfermidade, que está no hospital. Nós somos quem tem autoridade para compartilhar com essas pessoas as palavras que vão produzir fé, ânimo, renovo, esperança no coração dela. Não esqueça disso. Eu volto a dizer, quando nós lembramos dessas coisas diante de um quadro desse, não há lugar no coração de qualquer crente para depressão. Pelo contrário, nos torna pessoas ativas nessa hora, e é o que precisamos, é o que a sociedade precisa, da ação das nossas vidas como igreja. Em nome de Jesus, não esqueça disso. E por último, lembrar da nossa identidade, né? Ainda lembrando a nossa identidade, agora lembrar por que somos isso que eu acabei de dizer. Por que somos essas pessoas? E aí, irmãos, aí esse dia nos faz lembrar disso. Esse domingo nos faz lembrar disso. Nós estamos no domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus, celebrando a vitória sobre a morte, sobre a cruz, sobre a condenação, celebrando aquele que nos deu vida, mesmo que lembremos que ele morreu, mas a sua morte para nós tem sentido, tem valor, tem significado, tem razão. É por isso que somos o que somos hoje, porque fomos alcançados pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu plano eterno. Seu plano eterno. Ainda mais, porque somos o que somos hoje, né? Porque o Senhor Jesus se ofereceu em sacrifício em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, nos livrando da condenação eterna. Por isso somos o seu povo, os seus filhos, os seus sacerdotes. Por isso somos os seus ministros, por isso ele nos deu autoridade. Fomos comprados pelo seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele. Por isso nos deu autoridade para interceder, para clamar, para orar. Por isso nos deu vida. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida. Hoje temos vida. Então um quadro como esse, que sem dúvida nos entristece, porque estamos tolhidos de muita coisa, mas é necessário estarmos em casa, é necessário termos o cuidado, é necessário estarmos distantes, mas pode ter certeza que esse quadro, ele não é capaz de produzir em qualquer cristão depressão, quando esse cristão, ele traz à sua mente coisas que podem gerar esperança. E nós vimos aqui pelo menos 5 coisas importantes. Não esquecer do amor, da bondade, da fidelidade do Senhor para a nossa vida, para com a nossa vida. Não esquecer de que o Senhor é o nosso bem maior.
Não esquecer de que o Senhor é bom para aqueles que o buscam e para aqueles que esperam nele. Não esquecer nesse momento de quem somos e por que somos o que somos hoje diante de Deus. Não porque merecemos, mas porque o Senhor decidiu nos amar e estender sobre a nossa vida a sua graça, a sua misericórdia e nos fazer seus filhos, vencedores, e nos deu autoridade para estar diante dele e usarmos o nome de Jesus para clamarmos ao Senhor e para estarmos diante das pessoas que estão aflitas, que estão preocupadas, que estão sofrendo, que estão necessitadas. Nos deu autoridade para pregar, para anunciar palavras também que para elas vão ser boas notícias, vão ser palavras que vão provocar no coração delas esperança. Meu irmão, em nome de Jesus, não esqueça disso, de quem você é, de que por que você é quem é hoje e do que Deus nos colocou em nossas mãos para fazermos mesmo e principalmente num momento como esse. Somos a igreja. Não entre em depressão. Não fique ansioso. Aproveite esse momento para lembrar, trazer lembranças maravilhosas na tua mente, no teu coração. E isso vai transformar a tua vida. Vai te tirar de um quadro ou impedir que você entre num quadro depressivo, passivo, que se coloca de cabeças baixas, com medo, coração cheio de angústia. Vai fazer com que você se levante, assuma a sua posição como cristão diante dessa situação, para interceder, para compartilhar do amor do Senhor, para ligar para aqueles que estão comunicando para a gente, compartilhando com a gente as suas necessidades e dar uma palavra de ânimo, de orientação, dizer: eu estou com você, você não está só, a gente está intercedendo por você. Faça isso nessa hora que você vai se sentir uma pessoa valorizada, ativa, produtiva, útil. Teu coração não vai ter lugar para guardar qualquer coisa que vá provocar tristeza, angústia nesse momento. Tenho certeza disso. E essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a tua vida nesse dia. Em nome de Jesus. Quero orar por você agora, por você nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos deu, pelas vitórias, mas também vamos colocar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas necessidades, as lutas dos irmãos, daqueles que estão sofrendo, a Elane com a sua família que perdeu o irmão essa semana, continuar orando por eles, pelos outros que nós temos orado. Ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas respostas de oração, pelo teu cuidado, pelo teu livramento. E agora colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas. Coloca, meu irmão, agora diante do Senhor. Abre o teu coração agora e diz ao Senhor aquilo que é a tua preocupação, a tua necessidade, a tua luta. Faça essa oração com fé agora, em nome de Jesus. Pai, estamos aí diante do Senhor, cada um dos teus filhos, colocando agora diante do Senhor as suas necessidades. E a nossa oração é para que o Senhor continue intervindo na nossa vida, com a tua mão poderosa, nos abençoando. Faz isso nessa hora, em nome de Jesus, a cada irmão, a cada família nessa hora. Abençoa, dando a vitória, suprindo as suas necessidades. Faz isso em nome de Jesus. Pai, também queremos colocar diante do Senhor os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão sofrendo nessa hora. A vida daquelas pessoas que estão à frente, Senhor, dessa linha de batalha.
os enfermeiros, profissionais, os médicos. Deus, em nome de Jesus, toma a vida da Kay, toma a vida da Núbia, toma a vida do irmão Vicente, toma a vida dos irmãos, Senhor Deus, que fazem parte desse grupo de risco. Intervém, Senhor, como o Senhor tem feito, abençoando, cuidando deles e guardando-os, em nome de Jesus. Senhor, toma a vida da Elane, da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus familiares, e continua confortando, Senhor, e consolando o coração deles nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de todos os profissionais de saúde que estão ali na frente, muitos deles irmãos nossos, é a igreja do Senhor. Guarda-os, Senhor, guarda-os da contaminação, em nome de Jesus, e usa a tua igreja ali para falar àqueles que estão acometidos, Senhor, e correndo risco, Senhor, de perder as suas vidas nesse momento. Pai, continuamos intercedendo pela liderança dessa nação, para que o Senhor dê sabedoria para ele, para os seus ministros, para aqueles que estão à frente, Senhor Deus, dessa batalha, para que o Senhor dê sabedoria nessa administração, Senhor, e na condução de tudo isso. Oramos também por aqueles, Senhor Deus, que estão aí encarregados de descobrir um medicamento, uma vacina também, Senhor, que o Senhor abrevie esse trabalho, dando a eles sabedoria, o encaminhamento, o direcionamento, para que eles encontrem essa solução, em nome de Jesus. Senhor, encerramos aqui colocando mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, e pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe, e continue usando as nossas vidas como igreja, para abençoar aqueles que necessitam, nesse momento de pandemia, nesse momento de luta, nesse momento de crise que a nossa nação vive, o mundo vive. Usa-nos para a glória do teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude, a unção, os dons do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, presente em toda a terra, para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor nos dê uma ótima semana. Que o Senhor nos use para abençoar muitas vidas nessa semana. Fica com a paz de Jesus no teu coração. Amém.